Boa noite! Está no ar o ICL Notícias, segunda edição desta terça-feira, dia 18 de abril de 2023. Confira agora os destaques do programa de hoje. Mais presos do 8 de janeiro, entre eles um militar que propôs guerra civil. Nós teremos uma guerra civil nesse país. Senador Fabiano Contarato dá entrevista exclusiva ao ICL Notícias e conta como é o confronto com a extrema-direita no Senado. Qual o valor de uma pessoa que fica preso 580 dias? O advogado que acusou Sérgio Moro de corrupção pede para adiar seu depoimento no Brasil. Veja com o jornalista Chico Alves. E mais, a análise do mercado financeiro com Débora Maganha e tem ainda a opinião de César Calejon, Chico Sá e Guga Noblar sobre os principais temas do dia. Muito boa noite, Recife, Duque de Caxias, Espírito Santo, Ouro Fino, em Minas Gerais, Porto Alegre, Marília, interior de São Paulo, Planalto, na Bahia, Goiás, Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, e Bombinhas, em Santa Catarina, terra linda. Boa noite, César Calejon. Boa noite, Rô. Boa noite, comunidade CL. Boa noite, Chico Sá, meu camarada. É um prazer estar com vocês. Vamos nessa. Boa noite, Chico. Boa noite. Boa noite, Maringá, a terra do Moro. Tem um bocado de gente esperando a gente falar dele hoje, porque não gostam muito do rapaz por lá. Boa noite, Sandra de Maringá. Limpa aqui, ó. Limpa aqui, ó. É uma audiência qualificada. Exatamente. Né? Bom, daqui a pouco tem uma entrevista exclusiva com o senador Fabiano Contarato, líder do PT no Senado. Fica aí, porque vai ser quente. Começamos com a Polícia Federal, que hoje prendeu 16 pessoas na nova fase da Operação Lesa Pátria, contra participantes dos atos golpistas do dia 8 de janeiro. Entre eles, o tenente-coronel da Reserva da Aeronáutica, Euro Brasílico Vieira Magalhães. Nós temos um vídeo dele. Vamos dar uma olhadinha. Depois a gente vai chamar o Chico Alves. Alguém vai salvar o Brasil. Se não for as Forças Armadas para recuperar a sua glória, a sua honra, o povo vai se organizar. Nós teremos uma guerra civil nesse país. Mas o Brasil não será comunista. O Brasil não será dominado pelos estrangeiros. O Brasil será nosso país, nossa pátria. O país é a pátria de todos nós, né? E parece que tem até um roteirinho embaixo, que ele está dando uma olhadinha, né? Foi uma coisa golpismo com teleprompter. Viu? Deixa eu chamar Guga Noblar, diretamente de Brasília, e nosso parceiro aqui de todas as horas, de todos os ICLs, Chico Alves. Boa noite para vocês dois. Boa noite, primeiro Guga. Boa noite. Boa noite, Chico. Chico, os dois Chicos, Calejão e Rô. Tamo junto. Boa noite, querido. Boa noite, querido. Pois é, Chico Alves, boa noite para você. E olha só, temos um tenente-coronel da Reserva da Aeronáutica, o nome fácil, né? Euro Brasílico Vieira Magalhães. E ele aí participou, né? Foi preso na nova fase da Operação Lesa Pátria. Boa noite, Roberta. Boa noite, Guga, César, Chico, todo mundo que está vendo a gente. Euro Brasílico, né? Parece um conto, né? Um conto surreal, né? Um conto fantástico, né? E aí é um militar que é um daqueles que está imbuído da ideia, convencido da ideia de que a farda transforma as pessoas em super-homens, e acha que quem usa farda é mais honesto, mais capaz que o restante dos brasileiros, que civis. E aí entra nesse transe, tem esse transe inicial, né, de gente que acha que a farda é algo divino, né, que transforma as pessoas que dá superpoderes às pessoas, e esse militar é um deles, e acha que tem
ameaça comunista à porta do Brasil, é o que muitos desses que invadiram aí as sedes dos 3 poderes em Brasília no dia 8 de janeiro achavam. Ou seja, nem uma coisa nem outra, nem as fardas, quem usa farda é superior ao civismo, muito pelo contrário, na verdade, o poder é civil, os militares são subordinados, ou têm que ser subordinados aos civis, e não tem nenhuma ameaça comunista, não existe isso. Existe um transe em que esse tenente, outro militar que foi preso também, uma candidata a deputada derrotada pelo PL, também foi presa hoje, todos esses se embarcaram e ele foi preso, e que ótimo que a gente está vendo alguém que é do grupo militar, que é das Forças Armadas, sendo preso normalmente, sem nenhuma convulsão, sem nenhuma reação de nenhuma autoridade das Forças Armadas, sem nenhum comentário no Twitter de nenhum general, almirante ou brigadeiro. E é isso, a vida tem que seguir assim. Quem participou desses atos, desse dia trágico para a história brasileira, né? Quem participou disso tem que pagar, tem que ser punido, seja militar ou civil, e ele é um dos que, né, pelo jeito, vai ser punido, se for provada a acusação contra ele, e vida que segue. É isso aí, vamos continuar investigando e punindo. César, este senhor, como você gosta de dizer, estava propondo guerra civil. Abertamente, e é um quadro que demonstra com muita ênfase o nível do psiquismo dessas pessoas, entende? Você vê que ele está absolutamente consumido ali por esse tipo de fantasia do que o comunismo, de que a gente vai ter uma guerra civil no país, e o que acontece em última análise é que ele termina preso. Né? Não houve guerra civil no país, houve sim todo aquele movimento de violência, de depredação, de tentar subverter os nossos valores republicanos, mas, por fim, figuras como essa acabam sendo presas. Eu concordo com o Chico, isso é o que tem que acontecer, independentemente da tua farda ou da tua patente ou de posição societária para todos os efeitos, você precisa responder na medida da lei, porque essa é a função precípua do direito. A primeira função do direito é pacificar a sociedade, e ele só pode exercer essa função se as pessoas que estão sujeitas a esse direito se sentem compelidas a assim fazê-lo. Se você tem uma figura dessa, que vem a público, grava um vídeo, incita abertamente um golpe de Estado e diz que caso isso não aconteça, a gente vai ter uma guerra civil, e nada aconteça, é óbvio que o estímulo, a mensagem que isso envia para futuros projetos de déspotas ou gente dessa mesma índole é absolutamente equivocado e reforça esse tipo de comportamento. Parece um grande avanço, é isso aí que tem que acontecer, essas pessoas precisam responder na medida da lei, Rô. Guga, você acha que a prisão de militares pode causar algum tipo de reação nos quartéis? Qual a sua opinião? Primeiro, eu estou tendo um mini problema aqui de conexão, eu acho, porque às vezes a cada 5 segundos fica metálica a voz de Luiz e dá uma travadinha. Então, se acontecer de travar do meu lado, me avisa também, por favor. Posso fazer uma proposta? Quer tentar reconectar? Tá, ou você quer tentar assim? A gente está ouvindo isso que você falou, um pouco a tua voz metálica. Acho que, de repente, enquanto o Chico Sá faz a análise dele, você se reconecta, Guga. Pode ser? Pior que eu já fiz 3 vezes, eu reconectei 3 vezes. Eu vou tentar. Tá chovendo aí em Brasília? Não, aqui em São Paulo normal, o mundo tá caindo. E a conexão fica realmente aqui tá tranquilo. Ruim. Eu acho que eu fiz 3... Bom, enfim, eu vou... querem que eu me reconecte? Eu tentei 3 vezes, eu não sei se vai adiantar. Mas eu vou tentar e eu volto. Se não der, eu vou falando assim. Eu vou voltar. Tá bom, querido. Combinado. Chico, você acha que pode rolar algum tipo de reação nos quartéis? Olha, eu creio que não, que os comandantes das forças já passaram uma nova mensagem, que é cumprir o regulamento. Os caras têm lá um regulamentozinho bonitinho que diz: de farda não, meu filho, não pode fazer campanha, nem pode gritar aqui contra Lula ou contra quem quer que seja, tem que obedecer a cartilha e vamos embora. Eu creio que não deve haver nenhum motim, essas pessoas têm que ser punidas. Eu acho que não teremos nenhuma Argentina 85, que seria o meu sonho, seria o sonho do país, porque definitivamente a gente tirava da história essa ideia de 4 anos os militares propor algum golpe, alguma coisa dessa natureza. A Silvia Colombo, aqui em conversa com a gente, falou muito bem qual a diferença da extrema-direita argentina
para o resto da América Latina. Lá não tem mais militar no meio dessa parada. Sabe? Não tem militar fazendo esse tipo de coisa. Não tem. Por quê? Foram punidos em 85. E pronto, a sociedade pediu a punição, foi feita e foi resolvida a parada. Aqui eu não acredito que vai haver nenhum motim, eu acho que a coisa está muito bem controlada e é o mínimo que a gente vai ter. É um militar, outro que, olha, não tem nem os generais, o general Heleno, sabe? Aquele todo metido manda em tudo e etc, e falava alto, fugiu de um depoimento agora na CPI do golpe que acontece na Câmara Distrital de Brasília, que é o equivalente à Assembleia Legislativa de lá. Então, sabe, é o mínimo que está acontecendo. Fala, e devolveu o Rolex hoje. Tranquilo, de forma tranquila e pacífica, devolveu um Rolex como foi orientado pelo TCU e nada, não teve nenhum levante, a caserna continua calma como sempre esteve. Essa é uma cena, né? O general Heleno todo, né, metido chefe do GSI. O chefe do ex-GSI, vai lá e deposita seu Rolex. Se a gente não fala, se ninguém fala, ia levar para casa, ia ficar com o douradão lá, né? Mas não deu. Sinto muito, general. Devolve o presentinho. Devolve. E hoje o ministro Dias Toffoli, do STF, votou pelo recebimento das denúncias contra 100 pessoas acusadas de envolvimentos nos atos golpistas no dia 8 de janeiro. Toffoli seguiu o voto do relator Alexandre de Moraes, hoje pela manhã. Alexandre votou ontem na madrugada, em torno da meia-noite. As ações penais serão abertas de 6 dos 10 ministros votarem a favor. O resultado deve sair na próxima semana. Ou seja, Calejão, já temos 2 votos, precisamos de 6, faltam 4. É pouco provável que isso não aconteça, né? Que a gente não feche maioria, considerando que existe toda uma urgência em restabelecer o que é a normalidade democrática no país. Me parece que o Toffoli, acompanhando o Moraes e voltando para tornar esses 100 denunciados réus pelos atos golpistas de 8 de janeiro, isso vai ao encontro do que já tem, do que é esperado, até pela própria sociedade civil, né? A gente não pode permitir que esse tipo de coisa aconteça, que a soberania do voto popular seja contestada de uma maneira tão agressiva, tão violenta, que haja depredação, que haja todo tipo de quebra-quebra, e isso fica por isso mesmo. Então, me parece que a coisa caminha para que esses outros 4 magistrados acompanhem o voto, e é uma medida absolutamente fundamental. Isso tem que acontecer sob pena da gente, já no ano que vem, incorrer nesse tipo mesmo de ato. Porque você imagina que se todo mundo começa a agir dessa maneira, eu não aceito a derrota e eu vou mobilizar os meus quadros para, ao invés de fazer política, chegar às vias de fato, quebra-quebra, atacar, jogar viatura dentro da água. Ora, isso não é possível e encerraria com o nosso processo republicano. Me parece que as coisas caminham para coibir esse tipo de coisa, Rô. Guga voltou agora, a gente está falando sobre o julgamento, né, para ver se os acusados, os 100 acusados, se tornam réus do STF. E eu queria te perguntar, você acredita que a gente está começando a virar essa página do golpismo, Guga? É um sinal de que a gente caminha para, de fato, colocar na prisão, ou pelo menos punir de alguma maneira, todos aqueles que incentivaram, que participaram de uma tentativa de golpe. Não foi só uma tentativa de golpe. Teve também antes, em dezembro, quando invadiram a sede da Polícia Federal para tentar retirar dali um pastor índio, que era político também, e que a extrema-direita, enfim, estava ao lado dele. E aí, ali, eles já tentaram provocar uma situação para que o Bolsonaro pudesse interferir, talvez com uma GLO, enfim, interferir para, quem sabe, evitar a entrada do Lula, que já tinha sido eleito. Ali eles já fizeram. E depois teve esse segundo ato do dia 8, que é uma continuação daquilo. Eles invadem, depredam tudo, quebram tudo. E agora a gente tem aí, enfim, esses 100, que simbolicamente o Alexandre de Moraes quis escolher já 100, já começar com 100, 50 deles gravados, filmados, no meio do quebra-quebra, invadindo o Congresso Nacional, produzindo provas contra si. Esses não tem muito para onde correr. Tem outros 50 que estavam ali, que foram pegos no acampamento.
no dia seguinte, que foram presos no dia seguinte, que estavam no acampamento em frente ao quartel de Brasília, General de Brasília. Então, esse pessoal, enfim, são os peixes pequenos ainda, mas são aqueles que foram os buchas de canhão, são aqueles que se expuseram mais e que agora vão começar a pagar por isso. E na sequência a gente sabe que tem o Bolsonaro, que vai ser ouvido, tem outros generais que vão ter que falar, hoje a gente teve, né, essa prisão do Eurico, que é um tenente-coronel da aeronáutica, já é simbólico, apesar dele ser da reserva. Os generais, eles estavam mandando recado pela imprensa de que iam se sentir, de alguma maneira, atacados se começassem a avançar contra coronéis e contra generais. Esse é da reserva ainda, mas estão começando a ir para cima deles. Então, também teve hoje um comandante da Rotan, um PM de alta patente lá, que foi preso em Goiânia. Então, enfim, são sinais de que a gente está caminhando, de fato, para virar essa página. Chico. Como esses atos, como essa tem sido exemplar desde a prisão, desde o primeiro momento. E eu vi muito isso na volta do Bolsonaro. Se não tem prendido ninguém, se não começa a julgar ninguém, um evento como aquela volta do Bolsonaro seria outra tentativa de golpe. Seria outra festa golpista, com todo mundo espalhado ali na esplanada, com toda aquela farsa que a gente já viu. O que aconteceu? Como tinha 1.000 e tantos fichados, você viu o deserto que foi a chegada do Bolsonaro. Que foi pedagógico, punição é pedagógica. Sabe, a minha tia não vai mais pegar um ônibus que vai passando na praça da cidadezinha dela e, oba, vamos para Brasília derrubar o Lula. Sabe, é muito pedagógico, tem que ser feito isso, é o mínimo. Pois é. Chico Alves, hoje o IBAMA apreendeu 55 pássaros raros da criação do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, que ele mantinha, né, em sua casa. Torres está preso desde o dia 14 de janeiro por envolvimento nos atos golpistas. Em fevereiro, o IBAMA havia ido à sua casa para inspecionar sua criação de aves raras. E, na ocasião, foi identificado o desaparecimento de 7 aves. E aí, Torres foi multado em R$54 mil. Chico Alves, Torres é uma bomba prestes a explodir? Eu acho que começa a caminhar nesse sentido, começa a se parecer com um explosivo, sim, porque as informações que estão vindo lá da cadeia é que ele está com o estado emocional abalado, né, que emagreceu 12 quilos. Pode ser também aquelas informações que são divulgadas para que todo mundo se apiede dele. Ah, não, coitado, já não pode, já não está mais causando nenhum perigo e tal, vamos soltar. Ou realmente ele pode estar abalado. Eu acho que é possível, é plausível que ele esteja abalado, porque imagina o tombo, né, de ministro da Justiça a presidiário nesse momento. É uma trajetória muito rápida, é uma decadência muito rápida para o emocional, a psique dele assimilar de uma forma tranquila, né? Agora você vê, o Anderson Torres parece um vilão de filme de James Bond, né? Além de arquitetar golpe, a participar de campanha contra as urnas eletrônicas, tem a minuta do golpe, deixa Brasília ao domínio dos depredadores, ainda tem aves, ainda guarda aves raras, ele pega aves raras e deixa várias delas em casa, quer dizer, assim, desde os grandes delitos aos pequenos, aqueles vilões icônicos dos filmes de James Bond eram assim, né? Tinham tanto a maldade extrema quanto nos detalhes, assim. Então, a gente vai sabendo das minúcias da conduta do Anderson Torres que vão desabonando ele ainda mais. Agora, só queria destacar a curiosidade sobre o que tem na nuvem do celular do Anderson Torres. A jornalista da CNN, Basília Rodrigues, disse que ele forneceu a senha do celular, né, que ele esqueceu, né, providencialmente esqueceu nos Estados Unidos, ou perdeu nos Estados Unidos, né,
uma perda providencial, e agora ele lembrou da senha, né? E a PGR pediu que ele fosse libertado, né? Que a prisão preventiva fosse relaxada, mas eu disse até que, enquanto ele não desse acesso a esse conteúdo do celular, acho que não deveria ser relaxado, não. Se ele realmente deu acesso à senha, a gente vai ter novidade dessa bomba aí muito em breve, viu, Roberto? E eu acho que esse é o caso, Chico. Eu acho que esse é um ponto central. Ele perdeu, mas dependendo das circunstâncias, ele lembra qual é a senha, aonde está o celular, o que ele sabe, e tem muita coisa que esse senhor sabe. Eu acho que o que vale acrescentar à análise do Chico, que foi brilhante, a meu ver, é o seguinte, endereçando o teu ponto, me parece que sim, ninguém emagrece 12 quilos em 40, 50 dias, acho que talvez, né, um pouco mais, um pouco menos do que isso, mas ninguém emagrece 12 quilos em 1 mês e meio, 2 meses e está bem, seja psiquicamente, seja fisicamente, e isso é um sinal muito claro que você está colapsando, você já não está aguentando mais o que quer que esteja enfrentando. 12 quilos nesse período é absolutamente estarrecedor. E em seguida, eu acrescentaria aqui na minha análise o seguinte, Rô, a prisão do Anderson Torres é a síntese perfeita do que acontece com os bolsonaristas que defenderam as propostas do Jair Bolsonaro e em seguida são sumariamente abandonados. Perfeito. Isso aconteceu com o Anderson Torres, aconteceu com o Daniel Silveira, essas pessoas estão todas presas. Onde estava o senhor Jair Bolsonaro nessa ocasião? Inaugurando hamburgueria nos Estados Unidos, ficando em casa de luxo de lutador de MMA, comendo e vivendo tudo do bom e do melhor. Enquanto essas pessoas, os pseudo-patriotas, não só esses dois que eu citei, mas centenas deles que colocaram as suas vidas em risco, inclusive agredindo o Estado brasileiro na ocasião dos atos terroristas de 8 de janeiro, agora estão presos. Você não viu o Jair Bolsonaro fazer uma única menção, uma única fala de apoio, zero, absolutamente nada. Então, essa é a síntese perfeita do que acontece quem apoia esse senhor Jair Bolsonaro. Agora, Guga, a gente tem informações aqui do Guilherme Amado, no Metrópolis, que o ex-presidente Jair Bolsonaro monitora semanalmente o ânimo do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres. Está preocupado, né? Depois que o Anderson trocou de advogado e colocou um que mudou a tática, que parou de ir para o enfrentamento com a justiça, que, como disse o Chico há pouco, passou a, inclusive, sugerir, indicar a senha do e-mail, a senha do telefone para se acessar a nuvem, também está colocando à disposição da justiça, né, o sigilo fiscal, bancário e telefônico. Isso tudo, claro, são sinais para o Bolsonaro de que talvez, que pelo menos parece, que Anderson está querendo seguir um outro caminho muito diferente daquele do advogado que antes era ligado à família Bolsonaro que estava o defendendo. E tem esse papo, será que ele vai delatar em algum momento? Agora a PGR está querendo afrouxar aí a prisão dele, se afrouxar provavelmente ele não vai delatar. Não que o correto seja enjaular alguém até ele delatar, mas a gente sabe que é assim, quando está preso só delata quando está atrás das grades. Ele perdeu 12 quilos, diz a imprensa. Se isso aconteceu, de fato é sinal de que ele está desmoronando, que ele não está mais aguentando isso, e ele merece. Tudo que ele está passando, ele merece. Ele fez parte, tudo indica que ele fez parte de um movimento golpista, que ele, inclusive, colocou, a gente tem essas notícias agora, a Polícia Rodoviária Federal, ele foi até a Bahia, inclusive, a pedir a Polícia Federal ajudar a Polícia Rodoviária Federal a atrapalhar as pessoas a saírem para votar, principalmente nos locais onde o Lula tinha mais voto. Então esse é um sujeito que está marcado como golpista e está pagando pelo que fez. Vamos ver se em algum momento ele cede e começa a fazer o que os pássaros que ele enjaulava faziam, que era cantar, né? Inclusive ele perdeu 7 bicudos. A polícia foi atrás hoje das aves dele, tem 7 bicudos, que é uma das aves mais raras, só existem, dependendo do tipo de bicudo, 100 bicudos ainda livres
não enjaulados na natureza. E ele perdeu 7. Tem 7 bicudos que sumiram, que são aves raríssimas e muito caras, e que deveriam ter sido encontradas ali na casa dele. Então, ele, além de golpista, também é, pelo jeito, um contrabandista de aves, né? Merece o que está passando. Chico Sá, Poxa, você acha... o bicudo tá olhando para ele nessa hora e dizendo: agora eu tô solto e tu tá aí nessa história. Né? Pô, parece uma fábula, né? De Esopo, né? Santa ironia. É muito irônico. Agora, eu acho que tem um ponto. A mídia tem batido muito nesses 12 quilos. Hoje falou também que ele largou um curso de eletricista porque não tem ânimo para nada. Está deprimido e tal. Pode ser até verdade. Mas a gente tem que lembrar que o bolsonarismo ele se faz de vítima. Na hora que aperta, eles gritam como vítima. Ótimo ponto. Para procurar uma estratégia de saída. E ele precisa ser essa vítima porque ele quer pegar o embalo no pedido da PGR para que ele tenha prisão domiciliar. É o sonho da vida dele agora. Então, a gente tem que dosar um pouco essa questão dos 12 quilos e etc., porque é um personagem que é muito central, né? Depois dele é o Bolsonaro. É muito próximo, eles são né? assim, tem uma linha muito fininha ali entre os dois. Link direto. Né? Sai de um, entra no outro. Então, imagina como é delicado pro ex-presidente, pro Bolsonaro nessa hora. Então, é um personagem muito monitorado mesmo. Qualquer depoimento leva a Bolsonaro. O Alexandre de Moraes já está muito de olho nessa ligação. Que liga também os filhos. Então, é um personagem bomba, sabe? Isso o Bolsonaro depende muito do humor dele, do estado psicológico dele. E é um sujeito assim muito perigoso, é um sujeito capaz de culpar a mãe por essa empresa, pela firma dos pássaros. Colocou a mãe como laranja. Então, é um personagem muito perigoso. Sem limites. Sem limites, assim. Não tem limites para imoralidade total, para ilegalidade total. É esse personagem que a gente tem que lidar com esse pensamento, não ficar com peninha só pelos 12 quilos. Sim. Que pode ser reais, mas há um papel de vítima. Ele começa a traçar um personagem muito vitimado, muito abandonado, e isso é perigoso. Talvez tenha como objetivo sensibilizar, né? Esse é o teu ponto, considerando que, olha, vocês vão matar essa pessoa. Vão matar o cara lá e tal. Eu acho que tem que ir junta médica, tem que avaliar as condições de saúde, reais. Porque também não pode matar. Claro, não, nada nem parecido com isso. Se ele está em mãos do Estado, o Estado tem que cuidar. Claro, é protocolar, exatamente. Tem que ir uma junta médica imediato e fazer um trabalho rigoroso. Perfeitamente. Agora, Chico Alves, você escreveu na sua coluna do UOL que o advogado Rodrigo Tacla Duran, que mora na Espanha, pede que o adiamento do depoimento dele marcado para essa semana para o juiz Eduardo Apio, da 13ª Vara Federal de Curitiba. Lembrando que Duran acusou o senador Sérgio Moro de extorsão na época da Lava Jato. Chico, será que o Tacla está preparando novas denúncias? Qual seria o real objetivo desse adiamento dele, na sua opinião? Não, na verdade, esse adiamento foi pedido porque ele não consegue desamarrar os trâmites para conseguir as garantias necessárias para ver o Brasil sem... ele quer ver o Brasil com a garantia de que não seja preso, né? Ele quer o indulto. E, para isso, ele precisa também da colaboração da burocracia espanhola avalizar isso. E esse pedido do tratado entre Brasil e Espanha para que alguém acusado como ele ou respondendo ao processo como ele venha com um salvo-conduto, esse pedido foi feito pelo Ministério da Justiça do Brasil ao similar espanhol no dia 10 de abril e até agora não foi desamarrado isso. E por que não foi? Segundo o Tacla Duran, ele fala isso, diz isso no requerimento, o MPF, o Ministério Público Federal do Paraná, os integrantes do Ministério Público Federal do Paraná, têm feito gestões ilegais, irregulares, fora do protocolo, com as autoridades espanholas para impedir que ele viaje para o Brasil. Então, tudo que tem a ver com o processo em que Tacla Duran está citado, agora está a cargo do STF. Então, o MPF não deveria
está mexendo nesse assunto de forma nenhuma, muito menos fora do protocolo. Então, agora é caso do ministro da Justiça, Flávio Dino, do Ministério da Justiça, tomar providências, checar essa ação irregular que o Tacla Duran acusa que o MPF está fazendo. Na nota que eu fiz antes de publicar, eu mandei um e-mail para a assessoria de imprensa do MPF do Paraná, perguntando se eles tinham algum comentário a fazer sobre a acusação do Tacla Duran. Não veio resposta até agora. E o juiz Eduardo Apes, da 13ª Vara Federal de Curitiba, que tinha a intenção de ouvir o Tacla Duran presencialmente ainda essa semana, ele foi obrigado, diante do pedido do advogado Tacla Duran, ele foi obrigado a adiar a audiência. Essa sessão foi adiada e vai se esperar essa burocracia ser desamarrada. Mas a gente vê aí, então, que na República de Curitiba, apesar de Moro ter saído da 13ª Vara, né, o Apio é agora o titular, ainda tem lá a Gabriela Hart e tem lá o MPF agindo de uma forma completamente fora de parâmetro. Então, alguém tem que tomar uma providência quanto a isso, se for verdade, né? Claro, estou me louvando no requerimento feito pelo Tacla Duran. Então, se for verdade isso não pode continuar dessa forma, o MPF agindo para uma testemunha não vir ao Brasil para depor presencialmente. Isso é um absurdo. Vamos dar uma olhadinha na arte que o ICL fez, que mostra realmente várias conexões, Chico. Bota aqui na tela para a gente. Vai lá, vamos detalhar essa arte aqui para a nossa audiência. Aí a famosa paródia ao PowerPoint ainda do Deltan Dallagnol, sim, né? Sim. Que sempre vai voltar. E a equipe do ICL Notícias sempre que tem oportunidade, vai fazer uma bela PowerPoint. paródia da vida real do Moro agora, né? Então ele se vê cercado. Eu não estou conseguindo chegar daqui, Chico. Está o MPF do Paraná, está citado aí? Se não tiver, é bom acrescentar. Não, vamos acrescentar. Ótima observação, Chico. Ô, Chico, isso como todas as artes nossas, são uma obra aberta. Eles vão incorporando pitacos, ideias da audiência, nomes, elementos, enfim. Exatamente. Mas aí a gente já tem suficiente. A gente tem a Lava Jato, uma setinha, a juíza Gabriela, que você acabou de citar, Xará, o TRF4, lá do Malucelli, que é importantíssimo, sempre decisões favoráveis a essa República de Curitiba, o Bolsonaro, óbvio, que é o maior favorecido pelo Moro, né, que o leva depois, paga o que deve, levando para o Ministério da Justiça, o Marcelo Malucelli, que eu falei, o João Eduardo Malucelli, que é filho do Marcelo e namora a filha do Moro. Vê que está começando a virar uma quadrilha amorosa, para citar o Drummond, né? João, que amava Marcelo, que era pai de João, que amava Moro, que tinha uma filha que era casada que namorava o João e por aí vai. Que todos levam a Sérgio Moro, né? Todos levam a Sérgio Moro. Falando que dá para decisão judicial favorável ao Moro. Exatamente. Então, o Tacla Duran, esse é o personagem. O Tacla Duran deixa esse povo todo assombrado. De verdade. Porque o depoimento dele é muito contundente. A primeira audiência que ele tem na nova 13ª Vara, ele já diz, no mínimo, ali tem uma coisa muito grave, que é parte do dinheiro foi paga. Parte do dinheiro para oferecer ao Tacla Duran uma delação VIP. Delação VIP é quando você... Olha, tu vai ficar pouco na cadeia, o Deltan não vai mexer muito contigo, a pena vai ser moderada, vai ter lençol, uma caminha limpa, etc. Essa delação VIP era negociada aqui no escritório do Zucoloto, que era o quê? Sócio da Rosângela Moro, que é quem? Mulher do Sérgio Moro. É rolo para dar e vender, é muito pesado. Sabe? Por favor, Xará. É pesadíssimo, rapidamente, é pesadíssimo, mas esse requerimento do Tacla Duran, eu falei que é bom incluir o MPF, porque a gente fala muito do Sérgio Moro, fala muito da Gabriela Hart,
Mas o Deltan Dallagnol atraía muitas atenções para lá, para o MPF, para a Força Tarefa, e ele saiu, virou deputado, e a gente tem falado pouco dos procuradores que estão lá. E é bom lembrar que a Operação Lava Jato, a tragédia da Operação Lava Jato foi feita em conjunto entre o Sérgio Moro, juiz, e o MPF. Foram esses dois parceiros que criaram a tragédia da Lava Jato. Então está lá o Apio, o juiz Apio, sozinho, lutando lá para esclarecer os fatos, com a Gabriela Hart abaixo dele, e o MPF lá, pelo que diz o Tacla Duran aí, lutando para que as coisas não sejam esclarecidas. Então é bom a gente botar um pouco de foco também nos procuradores que estão lá hoje. Esse é um ponto central. Perfeito. Importantíssimo mesmo. Porque, veja, a gente foca muito no Sérgio Moro, que seguramente é a figura que teve maior protagonismo, mas ele é a pontinha de um iceberg de toda uma estrutura lavajatista. Que sustenta, né? E que o sustenta. E que subverteu, em última análise, a lógica de funcionamento da justiça brasileira. Então, se não fossem esses procuradores, se não fossem, inclusive, veículos de comunicação, se não fosse toda uma estrutura lavajatista que caracterizou um conluio jurídico, político, midiático, que caracterizou a Operação Lava Jato, o Sérgio Moro não teria condição de ser o protagonista, considerando todos esses processos que vocês vêm aí apontando para ele. Então, essa fala do Chico é muito importante, porque te dá a real dimensão de que, sim, o Moro tem que ser investigado, o cerco está se fechando sobre ele, principalmente e sobretudo considerando aí a acusação que ele fez de que o Gilmar Mendes estaria negociando habeas corpus, né? Ele coloca um membro da Corte Constitucional Brasileira como um mercador da justiça ali, uma espécie de mercenário. Isso é seríssimo. Ele foi acionado pela PGR agora, o cerco está se fechando, mas é importante manter isso que o Chico diz em perspectiva, porque essas outras pessoas não podem passar incólume. A denúncia, por exemplo, que o Demori trouxe com muita propriedade, demonstra que essas pessoas estão envolvidas com coisas seríssimas e que tudo isso precisa ser verificado de forma bastante acurada. Tá certo. Guga, sentiu falta de algum personagem nessa nossa arte que está em construção e é atualizada, porque as notícias pipocam todos os dias e a toda hora? Filhos do Januário, aquele grupo lá de procuradores. Filhos do Januário. CIA, talvez a CIA também, porque... Por que não? Claro, Guga. Claro. Boa, vamos atualizar. E a CIA não é fofoca, não é teoria da conspiração. A CIA tinha agentes no Brasil que encontravam com procuradores, que encontravam o Moro e que agiram. Não estamos falando de teoria, parece um filme de espionagem, mas não é, foi vida real em Curitiba. E o Chico tocou Não, vai, Guga, por favor. Não, desculpa. Eu ia dizer, imagina se não tivesse o Eduardo Apio como juiz titular da 13ª Vara de Curitiba, se tivesse um genérico do Sérgio Moro ali, junto com esse Ministério Público do Paraná, que está, segundo o Tacla, agindo assim como agiu o juiz parceiro do Moro, para evitar o depoimento do Tacla. Então, imagina se não tivesse o Eduardo Apio ali, tivesse alguém conivente com essa turma ainda, a treta que não ia ser. Pelo menos tem o Apio. Complementa aí, Chico. Não, eu ia falar que, para lembrar como funcionava Ministério Público e juiz Moro, funcionava, como a gente viu na Vaza Jato, em combinação permanente. Cafezinho, vinho e combinação. Combinava o cara que acusa combinando com o juiz que vai aceitar a denúncia. Jogo de cartas marcadas. O Dedê, o Dallagnol com o Moro. E agora, só para a gente ter uma ideia desse efeito do Ministério Público que o Chico está falando. Agora, o contrário, tudo que o juiz pensa vai ser combatido por essa turma do Ministério Público e não vai chegar nada para ele e vão tentar, de todas as formas, fazer com que esse personagem, Tacla Duran, nunca pise no Brasil. Porque se pisar, meu Deus. Agora, Chico Alves, o desembargador Marcelo Malucelli disse que não pediu a prisão do Tacla Duran. Vamos dar uma olhadinha na decisão aqui na nossa tela? Bota aqui na nossa tela para a gente dar uma olhada. Olha lá, ó. TRF4 restabelece ordem de prisão preventiva do advogado Rodrigo Tacla Duran. Quer dizer, a gente tem o documento, mas ele diz que não foi feito.
Explica um pouco para a gente esse imbróglio, Chico Alves. Não, eu vou te dizer o seguinte, eu, inclusive, na coluna, publiquei que ele tinha revalidado essa prisão preventiva do Tacla Duran, né? Baseado nessa informação que você mostrou aí, foi veiculada no site do TRF4. Mas ele, o desembargador Malucelli, argumentou com o STF que, na decisão dele, não tinha nada que desse a entender isso, que estava revalidando a prisão preventiva de Tacla Duran. E essa informação que estava no site do TRF4 foi retirada. Então, a assessoria de imprensa reconhece que eles, da assessoria, fizeram a interpretação errônea da decisão do Malucelli. Eu, então, peguei a decisão e dei para dois juristas avaliarem, um deles o amigo colunista do UOL e amigo Walter Mairovitch. Eles confirmam que, pelo que eles veem na decisão, não houve esse pedido de revalidação, não houve essa ordem de revalidação da prisão preventiva de Tacla Duran. Então, esse ponto aí, inclusive, eu fiz uma coluna no sábado dizendo isso, que houve um erro da assessoria de imprensa que fez com que boa parte dos veículos de comunicação reproduzissem essa informação. Agora, Malucelli continua errado, porque ele atua num processo em que o STF já disse que nenhuma outra instância, além do Supremo, pode atuar. E ele deveria se dar por impedido, seja uma decisão contra ou a favor a Sérgio Moro, ou contra ou a favor a Tacla Duran, que tem a ver com o Sérgio Moro, ele não poderia dar essa decisão, na minha opinião, e é por isso que o CNJ vai investigar ele, porque ele tem essas ligações aí que o Chico já falou aí. Ele é pai do sócio do Sérgio Moro e da Rosângela Moro. Ele é pai do namorado da filha do Sérgio Moro. Então, é óbvio. Isso aí me parece que é claro que deveria se dar por impedido. Ele não se deu uma decisão nesse processo e continua errado. Malucelli que entrou de férias, diga-se de passagem. Está de férias nesse momento. Eu não sou... Pô, entrou de férias, numa hora boa para entrar de férias, né? Bastante conveniente, conveniente, né? né, Chico? Vou ali e já volto. Eu tô com uma dúvida, porque, pelo que eu li, a decisão do Malucelli, sei lá como é que fala o nome dele direito, era de anular a decisão do Eduardo Apio, que, no caso, suspendia a ordem de prisão. Se ele está anulando uma decisão que suspendia uma ordem da prisão, a ordem volta a ser válida. Foi essa a dedução que eu fiz. Não é isso, não foi isso, não é isso que... Porque, senão, o que foi que ele decidiu? Qual é a diferença do que ele fez, se não teve efeito nenhum prático? Pelo que eu entendi, o efeito prático era esse. Mas eu posso estar enganado. Está escrito de uma forma tão intrincada que ou eu emburreci, ou eu não consegui chegar a uma conclusão como você conseguiu. Talvez eu não tenho tanto aprofundamento na linguagem jurídica, porque realmente essa decisão está intrincada. Então, por isso, eu pedi para o Mairovitch e um outro jurista darem um parecer, e eles disseram que, segundo o que eles interpretaram, né, não há essa ordem. Agora, conversando com o Edu Molina mais cedo, ele disse que o Lênin Streck, por exemplo, num programa, ele confirmou que ele acha que nessa decisão tem realmente a prisão está revalidada. Então, assim, ficamos aí... Como essa manifestação do Malucelli, de que ele não revalidou a prisão preventiva, foi feita ao STF, vamos esperar para ver o que o STF diz. Porque se ele tiver revalidado, atuado de uma forma irregular nesse processo, o STF certamente vai tomar uma atitude. A gente vai saber em breve tirar essa dúvida. Mas acho o seguinte, também os juízes têm que ser mais claros nas suas decisões. As decisões deles não são só para o seu círculo de profissionais do direito. Nós, os cidadãos comuns, temos que ter um entendimento, temos que ter facilidade na interpretação dessas decisões. É uma decisão tão complicada que até a assessoria de imprensa do TRF4, que é acostumada a fazer esse tipo de interpretação e publicar no site,
se enganou. Então, se é ou não é, saberemos em breve, porque o STF deve tomar alguma atitude se foi irregular, né? Tá certo. Eu acho que a miguelagem dele talvez seja essa. Ele colocou que revalidou, mas ele suspendeu uma decisão que estava suspendendo, no caso, a prisão. É isso, entendeu? Que eu estou vendo nessa história. Ele não colocou, eu quero que mande para a prisão, mas ele acabou com uma decisão que estava impedindo a prisão. Foi assim que eu entendi essa história. Mas Tá veremos certo. nos próximos dias. Exatamente, a história se revela. Chico Alves, obrigada, viu, por participar aqui do ICL segunda edição. Guga Noblar, muito obrigada também. A gente se encontra Tamo amanhã. juntos. Até amanhã, Beijo, galera. obrigada aos dois. Valeu, queridos. Até amanhã. Tchau, Xará. Boa Tchau, noite. Guga. Tchau. Boa noite. Até mais. Chegou a hora de Débora Maganha para a gente saber como é que foi o fechamento do mercado financeiro. Débora, é com você. Oi, pessoal, boa noite. Hoje o dia começou com sinais positivos vindos da China. Foram divulgados alguns dados econômicos lá do país. Então, a gente teve uma surpresa positiva vinda do crescimento, que ficou acima do esperado, e também ali dos dados do varejo, que também surpreenderam. Os dados industriais acabaram ficando um pouco abaixo do esperado, mas ainda assim bem próximos do que se esperava para a indústria chinesa. Então, foi ali um dia bem positivo, que impulsionou os mercados asiáticos e europeus logo no início da manhã. Mais tarde, esse movimento chegou aqui. A gente teve um bom desempenho das commodities, então as empresas ligadas às commodities desse setor acabaram contribuindo bastante aí para o nosso desempenho. O Ibovespa subiu 0,14% e foi bem impulsionado pelas ações mais ligadas aí às matérias-primas, justamente por essa expectativa de maior demanda vindo da Ásia. Então, quem impulsionou aí o desempenho do nosso índice hoje, dentro desse setor mais voltado para as exportações? O minério de ferro, a siderurgia e o petróleo. Hoje a gente viu as ações da Petrobras subirem mais de 2% no caso das preferenciais, e aquelas ligadas à mineração e à siderurgia, como é o caso da Vale, recuperaram parte das perdas, aí com uma alta de 0,81%. Lá no exterior, o movimento foi bem menos intenso. O S&P e a Nasdaq, eles acabaram ficando bem próximos à estabilidade. Quando a gente fala de mercado próximo à estabilidade, é porque eles ficaram próximos de zero. Então, não teve ali nenhuma alta, nenhuma queda muito expressiva em nenhum dos dois mercados. A Nasdaq acabou caindo 0,04% e o S&P subiu 0,09%. Foram em direções opostas, mas bem próximos aí da estabilidade. Então, Roberto, hoje o dia foi de movimentações menos intensas, tanto aqui quanto lá fora. Tá certo, obrigada, Débora. Eu quero me desculpar, né, com a nossa audiência. A gente tinha uma entrevista com o senador Fabiano Contarado, mas tivemos problemas de conexão. Tentamos até o último momento, mas a gente vai ficar devendo essa entrevista aqui no ICL. Rapidinho, passando para amanhã, tem Desperta logo às 7 da manhã, às 8 tem ICL primeira edição, vou estar lá, Vivian já está se recuperando, e depois tem ICL segunda edição com esse time aqui maravilhoso, às 7 horas da noite. Recado dado, boa noite, Calejon, boa noite, Chico Sá, Boa noite, até Rô, amanhã, boa bom noite, descanso. Tchau, tchau, gente, fiquem bem. Até mais. Até mais.